Terra dos Descontos apresenta o produto Luminares Gamer e com frete grátis, com um cupom de desconto de 5% usando meu código ZAS01. Ela é uma nova loja que vem trabalhando com diversos produtos e trazendo benefícios para todo o Brasil. Link na descrição e também no comentário fixado. Vicente Abelux, o imperador do sangue fresco. Com apenas 12 anos, ele já tinha um título como esse. Cada morte que fosse feita por suas mãos deveria sempre carregar um sentido. O valor de se tirar uma vida deve sempre ser de uma forma que o recado passado com ela seja compreendido por todos aqueles que tentarem contrariar as ordens do imperador. E o livro de Stride era o oposto disso. Não no sentido de que ele não era assustador, e sim de que a sua morte não significou nada. Isso irritava Abel. A morte de Stride foi algo sem sentido, pois sua história fora apagada. A família real fez questão de apagar tudo o que o imperador fez no passado, e todos os seus envolvimentos de Volhakia contra o reino de Lugnica. Tudo o que existia ali era uma insanidade sobre o que um homem insano pensava, mas o diário era algo que Abel não planejava mostrar para ninguém, pois ele não via sentido naquilo, por mais que ele citou sobre isso para Shiza Gold. E assim foi passando o tempo. Shiza foi aprendendo, e desde o início, Shiza foi treinado como alguém para se tornar o que Abel seria. Shiza foi escolhido para ser o espelho do imperador, seja por aprender como o imperador fala, se comporta, age, escolhe, tudo nos mínimos detalhes. Aos poucos, Abel quer que Shiza se torne o seu dublê, e o capítulo 107 se aprofunda em toda a relação de Shiza e Vicent sendo construída. Algo que vale a pena ressaltar aqui é que realmente a relação de Vicent e Shiza parece meio sus. Quando eu vi Zenny falando sobre isso, eu achei até que engraçado, faz até sentido. Talvez Vicent seja realmente gay, já que ele não encostou em nenhuma mulher até hoje, e Shiza parece ter um sentimento de talvez admiração até demais para o nosso querido Abelux. Mas é um tanto quanto confuso. Na minha opinião, pode ser que Abel não tenha filhos, pois ele já suspeitava da sua morte devido às informações no caso diário de Stride, e por isso se focou em coisas mais necessárias no momento, como para a catástrofe. E para deixar mais transparente algumas coisas que eu falei no capítulo anterior, no capítulo 107 não fala que Abel previu a sua morte, mas dá para entender que Abel especulou como seriam as adivinhações daqui para frente. Mas vamos avançar mais no tempo, para onde Vicent tem 16 anos e Shiza 18. Foi nesse instante em que é introduzido o conhecimento de que Céciros estava ali, e que tinha nessa época 11 anos de idade. E mais um tempo depois, houve a seleção real, e também passou-se para depois da seleção, a qual vemos Vicent que venceu e tomou o trono do imperador para si. E foi nessa época o qual Vicent formulou um plano com Shiza para não ter que matar Prisca, uma escolha que Shiza não compreendia. De tantos irmãos que Vicent teve, ele decidiu poupar a Prisca, por uma escolha mais emotiva e não racional, já que o imperador sempre foi alguém racional, e tomar uma atitude feita pelo emocional era algo até que estranho. E apenas Shiza entendia isso, já que o mesmo foi treinado para pensar e agir da mesma forma que o imperador. Isso parecia estranho, mas Shiza ficou feliz por ser útil para o imperador. O reinado de Vicent então a partir dali foi algo que mudou a definição de força em Volhakia. Guerras inúteis cessaram, mortes desnecessárias foram impedidas, e aos poucos esse reino de paz se estabeleceu. Até mesmo os 9 generais divinos, que era uma prática extinguida, retornou com o governo de Vicent. Mais para frente, sabemos sobre as previsões de Urbic e a grande catástrofe. Pelo menos o que as estrelas contaram para ele. O caos e a destruição que viriam, e como seria difícil impedir, já que a espada Yang não estava completa. Para deixar claro aqui, qualquer filho que consiga invocar a espada Yang pode disputar o trono. Ao você empunhá-la, é mostrado que você tem o que é preciso para governar Volhakia, mas para isso é preciso apenas um sobreviver. E como Prisca ainda está viva, a espada não está completa, já que todos precisam morrer para a espada estar no seu auge. E a primeira calamidade que viria seria a morte do imperador, o qual Vicent aceitou seu destino de mãos atadas. Por isso eu informei aqui que muito provavelmente Abel sabia que isso ia acontecer desde seus 12 anos de idade, já que Stride era um leitor de estrelas também, assim como Urbic. Mas diferente de Urbic, Stride tentou mudar seu destino a qualquer custo. E sobre a morte do imperador, agora Shiza não seria mais um dublê, ele seria o imperador de Volhakia. Não para ele morrer, na verdade era quando o imperador morrer, Shiza tomaria seu lugar e governaria Volhakia como se fosse o próprio líder. Urbic até parabenizou Abel por ser tão responsável e por aceitar sua morte de forma tão fácil, já que Urbic queria impedir era a destruição que viria depois da catástrofe, ou seja, depois que tudo se iniciasse com a morte do imperador, e para que isso ocorresse, primeiro o desastre deveria acontecer. Momento Jabá. Youcine é o patrocinador de hoje. Youcine é um APK e é o melhor app para assistir filmes, séries, animes e futebol ao vivo, e também desenhos animados. Tudo de forma gratuita e sem mensalidade. Nele você pode encontrar suas séries favoritas, filmes dublados e legendados com sistema de interface de fácil compreensão e que lhe proporciona uma ótima experiência. Baixe já pelo link na descrição e também no comentário fixado. Recomendo muito e ele está disponível para baixar na sua TV, Fire TV Stick, Smart TV e TV Box. Agradeço
agradeço muito pela oportunidade de patrocínio e agora vamos seguir para o vídeo. E agora voltamos para a cena onde vemos Vincent olhando para o corpo morto de Shiza que se sacrificou por ele. O feixe de luz o atravessou naquele instante, e mais uma vez um feixe tentou acertar Vincent, mas Mogro apareceu e o levou perguntando o que aconteceu ali, e Vincent disse que deveriam ir logo, senão o sacrifício de Shiza seria em vão. Lá fora, fora revelado quem estava atacando o Imperador. Aquele era Baleroy. Uma coisa estranha é que Baleroy deveria estar morto, pois ele morreu no passado em um capítulo extra de ReZero, mas ele estava ali, e junto com seu dragão que também deveria estar morto. Porém, ele estava pálido com olhos pretos e um brilho dourado, significando que alguém está controlando ele com algum tipo de feitiço, algo que já aconteceu mesmo no arco 5. E de repente, quem está ali é Madeline, ou melhor, um Mesoreia que ataca Mogro derrubando o Imperador. Mas para quem está confuso, Madeline era apaixonada no passado por Baleroy, então ela fugiu da luta para ajudar ele assim que o viu. E Abel estava caindo, o que agora seria para sua morte. Mas então ele vai para um tipo de forro que amortece sua queda. E fora revelado que quem preparou aquilo e que adivinhou que ele ia cair ali era Urbik, que sabia que havia quase começado a catástrofe em si e pergunta se Abel ajudaria nisso. A cena então corta para Bertestes, que vê o corpo morto de X e repara que foi uma morte rápida e indolor, o que ele acha que foi até misericordiosa para traidores como eles. Entretanto, ele se pergunta por que Mogro não protegeu ele o tempo todo, já que na teoria Shiza tá disfarçado de imperador, então Mogro deveria pensar que ele era um imperador. E com isso uma voz surge atrás de Bertestes. Era a voz de alguém que também havia morrido no passado, Lamia Godwyn. Mas o capítulo corta para Orbolt contra Garfield, o qual Garfield aprendeu a lutar contra Orbolt, seguindo as dicas de Roseball, o que deixava Orbolt puto, já que ele não via Garfield como inimigo real há um tempo atrás, e ele estava evoluindo e se tornando perigo para ele agora. Então passa Cécilos correndo no meio do campo aberto de batalha em direção ao Mesoreia, o que irritou ainda mais Orbolt, e fazendo ele usar um dos seus truques para entrar debaixo da terra e fugir, antes que Roseball, aproveitando essa deixa, tentasse o matar. Garfield então tenta localizar Orbolt, mas ele sente algo pior e pede para Roseball avisar todos que Volackia se tornará inimigas deles por inteiro agora. O capítulo então corta para Bertestes, novamente junto com Lamia, que estava no trono. Bertestes diz que ela não é imperatriz, pois já morreu há anos e que ela não tem direito e que ele não a servirá. Lamia se enfurece e saca uma espada Yang para o atacar, mas Goss atinge o seu machado nela e corta ela no meio e pergunta o que está acontecendo. E nisso ele vê Shiza morto, o qual ele pensou que era o imperador, mas Bertestes diz que aquele era só Shiza e não o Abel. Bertestes pergunta como que Goss fugiu e ele responde que Ren o soltou. Aliás, o plano de Bertestes era capturar Ren para fazer o imperador comer ela, já que ele não pegava ninguém, mas se o imperador morresse, então faria Subaru um novo imperador e Bertestes faria Subaru comer a Ren. Incrível, eu só morro de rir. Lamia começa a se regenerar enquanto saca a espada mais uma vez e os outros mortos-vivos aparecem, todos que eram da família real, sacando assim também as suas espadas Yang, cercando Bertestes e Goss, o qual pega Bertestes e pula para um local onde o Abel havia caído. Lá na visão de Abel e Urbik, descobrimos por meio de Urbik que viram 4 catástrofes. A primeira é a bruxa do reino de Lugnica, a segunda é a catástrofe de Volackia, a terceira é a queda de Gutesco e a quarta é o lamento de Cararag. Nesse momento chega Bertestes e Goss, Cécilos e Orbolt. Foi explicado que Cécilos está assim porque Shiza roubou a técnica de Orbolt e aplicou em Cécilos, não sabemos ainda o porquê. Ao estarem reunidos ali, Abel tira sua máscara e avisa a todos que deverão se mover. Cortamos então a cena para Frederica, entregando a mensagem de Garfield para Serena, que estava no comando do quartel-general rebelde em vez de Vincent. Depois disso, vemos a luta então de Todd versus Aldebaran, e um monólogo interior de Petra diz que ela está um pouco desapontada com o poder de combate de Aldebaran. Ela pensou que Aldebaran iria dominar completamente Todd, mas descobriu que ele é mais fraco do que até mesmo as Sudrashianas que ela viu. Todd, ao contrário disso, achava muito irritante lutar contra Aldebaran, que estava segurando uma espada de dragão azul em volta do seu pescoço, impedindo todos os ataques de Todd. Todd até começou a achar estranho, já que Aldebaran devia ter morrido pelo menos umas 6 vezes. E nisso, Todd viu que poderia ainda controlar os espíritos de fogos e queria meio que bolas que ele começa a jogar em todos os cantos para distrair todo mundo com essa distração. E Todd tentou assassinar por meio da fumaça e do fogo todo na sua camuflagem Otto, mas Otto usou seu poder para se esquivar e Petra atirou no olho direito de Todd, o deixando completamente cego. Assim, completamente cego do olho direito. Médio tentou atacar Todd, que perdeu a postura, o acertando com seu espadão bem na testa dele, mas Todd ainda conseguiu bloquear seu ataque com uma placa de metal sobre a sua bandana, que era no caso do símbolo de Volackia. O ataque de Médio ainda o acertou, o suficiente para Todd decidir então recuar, pois meio que isso realmente feriu ele para valer, e Otto tentou fazer Todd voltar, mas Todd não caiu no papo furado dos comentários provocadores de Otto e apenas fugiu. Em outra cena, Goss derrotou todos os guardas para que Ren, Katia e Flop pudessem escapar da mansão a qualquer momento em troca de soltar ele e ser curado por Ren.
Aparentemente Shiza confiou algum tipo de mensagem para Flop entregar para alguém, pois é citado sobre um lobo de espada ter feito uma aposta. Os três estavam prestes a encontrar uma chave e averiguar sobre o tal falso príncipe do cabelo preto, mas descobriram que a mansão já estava cercada pelos zumbis com rachaduras nos rostos. Como a cadeira de rodas de Katia alertava os zumbis, Ren e Frog decidiram libertar um tal de príncipe de cabelo preto que eles imaginaram que estivesse ali. Eles até encontraram 3 zumbis no caminho e Ren os cortou com a espada, mas todos puderam se regenerar a partir disso. Subaru e Beatriz então vieram salvar o dia com El Mia. Parece que Mia mata instantaneamente os zumbis, então Subaru chamava a si mesmo de o ator estelar. Assim como Cecily se nomeava e disse para Ren: desculpe por fazer você esperar, Ren. Mas Ren, sem saber quem é, apenas pergunta para o garoto: quem é você? Enquanto isso, Todd salvou Katia de um outro zumbi que estava atacando e ele queimou o zumbi com fogo de um microespírito. Todd disse: desculpa por deixar você esperando. Mas a resposta de Katia parece ter uma melhor reação do que de Ren. E eis que é revelado o cérebro por trás de tudo isso. A pessoa a qual está trazendo essa catástrofe para a Voláquia e que está controlando os zumbis é a Esfinge, um dos clones fracassados de Ryuzo que se rebelou. E por fim, o portador do grande desastre, o símbolo da destruição, celebrou-se silenciosa e serenamente. E bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Acho que já fazem 13 dias que o último capítulo foi postado. Então infelizmente acho que o arco 7 acabou aqui. Eu digo eu acho porque realmente faz mais de 13 dias. Eu tô achando que realmente a Tapei finalizou esse arco. Então eu vou ter que fazer um puta resumo pra vocês daqui a pouco em breve, resumindo todos os acontecimentos que envolveram-se esse arco 7. Eu não vou fazer um resumo de 2 horas, tá? Porque esse arco aqui não merece um resumo de 2 horas. Ele não revelou muita coisa, ele teve muita enrolação, muito papo furado que não vale a pena colocar aqui no vídeo. E sinceramente, muitas coisas só ficaram muito redundantes. Então vou fazer mais um resumo completinho para vocês saberem de todas as coisas. E não vou trazer capítulos extras, porque infelizmente Tapei só joga essas informações e é difícil achar. E mesmo com os capítulos extras não fazem muita diferença na questão da história por completa. Mas eu ainda vou lançar esse resumão para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela inscrição, obrigado pelo tempo de vocês. Qualquer coisa eu volto aqui em breve, então já ativem o sininho aí, porque a gente vai ter notificação em breve, assim que eu postar. Agradeço a participação e o tempo novamente, agradeço aos membros do canal. E ó, felicidade que esse mês a gente tá muito bem, hein? Agradeço de verdade, pessoal. Desculpa a minha garganta, eu tava fazendo live ontem. Eu tô todo danado da garganta. Mas é isso, obrigado por tudo e até mais. Fui.